Boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que nessa tarde de hoje o Espírito Santo de Deus venha falar conosco através da palavra dele, né? Venha nos dar sabedoria, autoridade e que nós possamos glorificar e exaltar esse Deus lindo e maravilhoso. Eu quero meditar aqui no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 10. Amém? Que fala sobre a visão e revelação de Paulo. A visão a qual Paulo teve, né? Que Deus deu para ele. E a revelação também da visão dele, que Deus deu, né? Então, nosso Deus, ele é lindo. E era essa palavra que eu queria meditar ontem, eu acabei meditando no capítulo 3, mas foi muito boa também. Que diz assim: embora não adianta nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Ele está dizendo assim, embora não adianta nada, vamos dizer assim, eu preciso me gabar de mim mesmo. Nós precisamos nos gabar de nós mesmos quando Deus revela alguma coisa para nós? Claro que não. É isso que Paulo está fazendo a pergunta, né? Porque se não fosse Deus, coitado, nós não saberíamos de nada. Então, quando Deus revela, né? Então, ele está dizendo, eu não preciso me gabar, né? Nós não precisamos se gabar de nós mesmos. E aqui ele diz assim, agora eu vou falar a respeito das visões reveladas que o Senhor me tem dado. Ele disse, vai falar, né? Por isso que ele está dizendo, não precisa me gabar, porque é o Senhor, se não for ele, né? A gente não tem como saber das coisas, né? Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Ele começa a falar como se ele não estivesse falando dele mesmo, né? Conheço um cristão que há 14 anos, há 14 anos atrás, aqui nessa época, né? Foi levado a um alto céu, ou seja, ao terceiro céu, né? Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão somente. Ele diz assim, né? Que ele não sabe se aconteceu realmente, se ele chegou ao terceiro céu, ou se ele só teve uma visão. Mas a Bíblia diz que ele foi sim ao terceiro céu. E Paulo aqui, ele não quer, né, se exaltar. Quando ele fala se gabar, dizendo assim, eu não quero me exaltar, porque nós não somos nada, né, meus amados irmãos? Aleluia. E ele diz assim, Deus sabe. Então ele não sabe se foi realmente uma visão ou se Deus o arrebatou até o terceiro céu. Essa palavra é tão tremenda, aleluia, glória a Deus. E aí Paulo diz assim, mas Deus sabe, né? Deus sabe, Deus também revelou para Paulo que ele chegou ao terceiro céu, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E ele continua aqui dizendo, repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso, aleluia. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão somente, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Somente Deus sabe, aleluia. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar, aleluia. Então Paulo, eu me emociono muito quando eu leio essa palavra. Paulo está dizendo que ele foi levado ao paraíso, né? E o que ele viu naquele lugar, aleluia. Quando Deus levou ele ali, ele diz que o homem, né? As palavras são poucas, porque o ser humano não consegue revelar o que ele viu, né? Aleluia, né? Ele não consegue contar o que ele viu, porque é muito forte, porque só em ler a gente começa a tremer, né? A se emocionar. Imagine Deus levar a gente num lugar, né? No alto e sublime trono. Meu Deus, é muito forte. Então, só em a gente meditar nessa palavra, a gente já se arrepia, a gente sente uma sensação tão tremenda que não dá para controlar, né? Então é uma palavra muito tremenda. E ele continua dizendo assim, versículo 5, eu me gabarei,
Aleluia. Desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostrar as minhas fraquezas. Ele vai dizer, né? E eu me gabarei desse homem? Não, porque esse homem sou eu, ele está dizendo, né? Sou eu, quando ele diz esse homem é de mim mesmo, vou me gabar de mim mesmo. Aí diz, não, eu não me gabarei, a não ser que eu me gabe das fraquezas, né? Ele está dizendo assim, a não ser que eu vou me gabar das minhas fraquezas. Aleluia, né? Glória a Deus. E ele diz, né? De mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Não, no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura. Por que não seria loucura? Porque ele viveu. Ele poderia dizer assim, nossa, eu sou cara. Deus me levou lá no paraíso, em vida. Eu vi com os meus olhos onde eu vou morar. E o lugar lá é perfeito. Paulo poderia muito bem dizer isso, mas não, né? Glória a Deus. Não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade, tá vendo? Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Ele diz assim, eu não preciso disso, porque eu quero que as pessoas mesmo, né, vejam o que eu faço, eles mesmos vejam, né, o que eu faço, e eles mesmos tiram as suas próprias conclusão. Nós que estamos falando dele aqui, da palavra, né, e as pessoas que andaram com Paulo, aleluia, elas vão ter a própria opinião dela. Aleluia, que coisa tremenda, né, irmãos? É muito lindo isso aqui. Muito forte, meu Deus, aleluia. Deixa eu marcar aqui, que eu quero orar em cima da palavra, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor, aleluia. Oh, Jesus. E aqui ele continua dizendo, baseada naquilo que isso mesmo, ouvi dizer, mas para que não ficasse orgulhosos demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Então esse espinho na carne de Paulo, que Deus mesmo colocou, Deus colocou esse espinho na carne dele para que ele não viesse se gabar das maravilhas que Deus fez na vida dele, do lugar de honra onde o Senhor levou ele, né? E Deus levou ele ali, ele viu coisas extraordinárias, aleluia. Mas Deus colocou em Paulo, né, esse espinho na carne para que Paulo não viesse se gabar, aleluia, se gabar dele mesmo, né? E toda vez que ele, sei lá, talvez pensasse, né, essa doença, como ele fala aqui, que era como um mensageiro de Satanás, o alertava. Olha, Paulo, para aí, porque essa bênção que Deus te deu não é para você se orgulhar de você mesmo, né? Se gabar, mas estar na presença do Senhor, firmar a cada vez mais na presença do Senhor. E é isso, meus amados irmãos, que nós precisamos. Estar cada vez mais firme com Deus, né? Se firmar a cada dia. Tem dias que você não está tão bem, tem dia que a tristeza tenta te tirar paz, mas você tem que aprender. Quando eu falo você, eu estou falando comigo e com você. Nós precisamos despertar e viver um novo tempo na presença do Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui,
mas me fortaleça, faça com que eu venha despertar a viver aquilo que tu queres que eu viva. Aleluia. Ele diz assim, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Aleluia. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então aqui Paulo, né, ele fala por que ele prefere se gabar na tristeza dele, né? Porque lá em cima, na fraqueza, ele disse que preferia se gabar, né, da fraqueza dele do que ele viu, do poder de Deus, né, lá na visão que ele teve no terceiro céu. E ele diz assim, quando ele por 3 vezes pedia ao Senhor, né, que tirasse aquela enfermidade, aquele sofrimento, mas o Senhor diz o que para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, aleluia, na tua fraqueza, né? Então o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, quando nós achamos que estamos fracos, entristecidos, aleluia. Ali nós temos força, o Senhor se apodera, o Espírito de Deus nos levanta e nós nos sentimos força para orar, mesmo chorando, gemendo, nós estamos orando e clamando. Hoje eu passei uma situação ali terrível, a qual me angustiou muito. Eu fui ali, né, fazer umas compras e quando eu cheguei no meio do caminho, eu vi um acidente de moto, eu fiquei desesperada, né? Porque a gente, mesmo a gente sendo cristão e sabendo que Deus guarda e que Deus nos livra, mas a gente se entristece muito. E eu vi ali os bombeiros, os policiais tentando reanimar aquele jovem ali, né? Ele vinha fazer entrega e a moça abriu a porta do carro, o carro parado. E ela não olhou o retrovisor e aquela porta do carro, ele devia vir correndo bastante, né? Jogou ele lá na frente. Foi só assim na pontinha da porta. E o estrago foi feio. Então, meus amados irmãos, nós temos que clamar ao Senhor para o Senhor nos fortalecer. Para quando nós ver essa situação, a gente orar. E ali eu fiquei em pé ali orando e pedindo ao Senhor que fosse o socorro daquele jovem. E ele quebrou a perna e estava muito machucado. Mas aquele ali me angustiou muito, né? E aqui para encerrar, ele diz assim no versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho, aleluia, a força de Cristo em mim. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós pensamos que não temos mais força, quando nos falta força, quando nos falta fé, quando a dor é demais, meus amados irmãos, Cristo vem, o Espírito Santo de Deus vem e se aperfeiçoa em nós. Nos dá força, nos dá poder, né? E graça para suportar. E é por isso que Paulo sempre está falando aqui, que ele se alegra mais quando ele é perseguido, caluniado, né? Injuriado, aleluia. E quando ele está fraco. Porque ele sabe que quando ele está fraco, Cristo Jesus toma ele pelas mãos. E o poder de Deus se aperfeiçoa nele, né? Aleluia. Pai, nessa tarde de hoje, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Pai, que o teu poder venha se aperfeiçoar não só em mim, mas em cada um dos teus servos, Pai, que ama fazer a tua obra, Pai amado e querido, e coloca cada dia mais amor nos nossos corações pelas vidas, Senhor. Que nós vamos ter mais amor, Pai, pelas vidas e pela tua obra, que nós não vamos deixar que as coisas que nós temos visto dentro da tua casa, Pai, venha nos entristecer, mas que nós venhamos orar por essas pessoas e que eles venham saber o verdadeiro significado do Evangelho. Pai amado e querido,
Se nós formos meditar na tua palavra, orar por esses homens de Deus, olhar para o teu filho amado, o que ele fazia, onde ele andava, nunca vamos ser orgulhosos. Aleluia, nunca vamos deixar o orgulho tomar conta de nós, a petulância, achar que nós somos algo, porque nós não somos nada. Mas nós vamos abraçar as pessoas com amor, com determinação, levantar. E principalmente, Senhor, nós não vamos fazer acepção de pessoa por causa da peça de roupa que ele usa, do salto que ele põe no pé, de um cabelo bem escovado. Aleluia, mas nós vamos olhar a essência da pessoa. Arabachou de cantaramanto, porque muitos têm olhado, Senhor, dentro da tua casa, se está bem arrumado, como está, para poder falar um oi, mas eles se confundem, Senhor, porque aqueles mais simples, aqueles mais humildes, é o que mais conhece a tua palavra, é o que mais vive a tua vontade, é o que mais, Pai amado e querido, tem se espelhado em ti, porque se nós formos meditar no Evangelho de tua palavra, Pai, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a beleza da tua santidade, da tua humildade, o poder do teu Espírito, do teu Filho, a grandeza que não era nem para pisar no chão se não quisesse, mas preferiu, aleluia, andar no meio dos humildes, e muitos não fazem isso, Pai. Quanto mais grandeza, mais eles acham que estão te servindo, e não é assim. Isso não é servir ao Senhor. Mas quem sou eu para questionar, né? Eu só quero, aleluia, que o Senhor me dê graça, a autoridade de calabachore manto, de cantarabás, para fazer a tua obra, Pai. Meu Deus, que nesta semana o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, para estarmos ali em Ceilândia, ali no chá de rosa, na casa da nossa irmã Luci, né? Para que a tua obra seja feita ali, Senhor. Entre no lar dela com poder, com graça, com providência, na área que ela necessita. E que a tua humildade seja conosco, Pai. Que nós vamos ser simples mesmo, humilde. E receber de ti, Pai, que é bom, perfeito e agradável. E que a tua graça, Senhor, não falte a nós. E que o Senhor esteja contigo na tua casa, se revelando para ti, abrindo os teus olhos espiritual, trazendo à existência na minha e na tua vida aquilo que ainda não existe, nos curando e nos libertando todos os dias, e libertando todos aqueles que são nossos, aqueles que ainda não conhecem, e também as pessoas, aonde chegar a palavra do Senhor, que seja graça e paz na vida dessas pessoas, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado, amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo continue conosco. E o que daria nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado.